Existe um homem que nasceu em 1759. Quem, irmão? Ele era francês. Ele era bem baixinho, da altura dessa luz aqui. Bem baixinho. Mas ele tinha um orgulho gigante. Ele tinha um sonho. Conquistar toda a Europa. E ele era um ótimo militar. Ele ganhou muito destaque e ele mesmo se autoproclamou imperador da França. Antes, os imperadores eles eram coroados pelo Papa. Mas ele, quando o Papa foi coroar ele, ele pegou a coroa da mão do Papa e falou: eu me proclamo imperador da França. O que simbolizava? Simbolizava um espírito de orgulho e de independência. E Napoleão Bonaparte tentou conquistar toda a Europa naquela época. Porque o sonho dele era ter mais poder. Na época, a Inglaterra era o maior rival da França. E Portugal, aqui, nós fazíamos um tratado chamado Tratado de Methuen com a Inglaterra. Que nós dávamos nossos vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra ela retribuía com tecido. Então a gente abaixava as taxas de exportação e importação de vinho e tecido. Só que Napoleão, ao saber disso, ele impôs um bloqueio continental para que Portugal não pudesse mais fazer transações com a Inglaterra. O que então o rei de Portugal fez? Ele fugiu para o Brasil. Em 1807, Napoleão invade Portugal e Dom João foge para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português na época. Agora, claro que Napoleão ele perdeu drasticamente essa guerra. Por quê? Porque ele era alguém orgulhoso. Ele tinha apenas ambições egoístas de ter uma hegemonia em toda a Europa. E o seu passado de ser um grande militar não determinou o seu futuro. Napoleão foi um grande militar. Mas por ter sido um grande militar, ele se tornou um dos maiores derrotas na Europa. Satanás era um modelo de perfeição, a Bíblia diz. E justamente por ser um modelo de perfeição, ele se tornou um modelo de imperfeição. Todos nós, irmãos, aqui temos pontos fortes e temos pontos fracos. Ontem, eu, Ana, Daniela, Ellen, Douglas, nós fomos para o Jardim Gulbenkian, que o Miguel tinha proposto um dia para eu ir lá. E a Daniela também propôs, eu pensei, bom, 2 portugueses propondo isso para mim, acho que está na hora de eu ir. Sim, com certeza. E lá a Daniela perguntou para cada um de nós, qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco? Irmãos, quando a sua motivação vem do seu ponto forte, você se torna alguém fraco. Agora, quando a sua motivação vem do seu ponto fraco, você se torna alguém forte. O que será que Deus pode fazer com a igreja aqui? Amém? Amém. Vamos lá uma escritura em 2 Coríntios. Vamos. Capítulo 12. Vamos lá, irmão, muito bom. Vamos. Vamos, Lucas. 2 Coríntios 12, versículo 5. Vamos lá, irmão. Predica. A Bíblia diz, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Olha só que interessante aqui Paulo dizendo. E evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui Paulo, ele estava sendo sincero. Ele mesmo fala, olha, talvez se eu me gloriasse nas minhas fortalezas, eu não estaria mentindo aqui. Paulo era um cidadão romano. Paulo ele também era judeu, ele era conhecedor da lei, ele tinha muitos motivos para se gloriar nos pontos fortes dele. Mas ele toma uma decisão. Eu não vou me gloriar nos pontos fortes, mas no que eu sou fraco. Irmãos, o que Deus pode fazer com os 13 discípulos que vieram para Portugal, começar uma igreja aqui em Portugal? Muito. O que Deus pode fazer com 2 missionárias que estão aqui, que não tem nem casa e nem trabalho ainda, mas que tem um coração quente para Deus? Vamos. O que Deus pode fazer com uma russa aqui em Portugal? Vamos. Muito. Que o único português que ela conhece é o português brasileiro. Vamos. Sim.
Irmãos, Deus pode fazer grandes coisas com aqueles que se gloriam no que os torna fracos. Se você se gloria nas suas fraquezas, Deus te torna alguém forte, amém? Amém. Olha no versículo 7 o que a Bíblia diz. Versículo 7 diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, sou forte. Amém. Título da aula hoje: quando sou fraco, sou forte. Muito bom. Muitos acreditam que Paulo era alguém muito orgulhoso, mas a Bíblia diz que não. Paulo era uma pessoa humilde, ele se gloriava nas fraquezas. Exato. E por isso que ele tinha um espinho na carne. O espinho na carne de Paulo era justamente para que ele não se tornasse orgulhoso. Amém. Uau. Talvez se ele não tivesse esse espinho na carne, que hoje nós não sabemos que espinho seria esse, mas se ele não tivesse esse espinho, talvez ele seria alguém muito orgulhoso. Uau. Ou seja, as nossas dificuldades aqui são necessárias para que nós continuemos humildes. Amém. Talvez nós não temos o que a gente quer agora, porque se Deus desse o que você quer agora, nesse momento, você seria alguém muito orgulhoso. Exato. E talvez você nem estaria aqui nessa reunião hoje. Exato. Nossa. Mas Deus, ele permite que nós possamos ter dificuldades porque Ele nos ama. Com Amém. certeza. Ele permite todas as coisas para o bem daqueles que o amam, amém? Sim, amém. Deus permite termos espinho na carne para que sejamos humildes. Sim. Eu vou orar para a gente. Pai amado Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui. Obrigado, Deus, por poder ver a igreja crescer, Pai. Eu lembro um culto muito tempo atrás, que na verdade fazem só 6 meses, mas eu lembro dos primeiros cultos aqui, Deus, quando estava eu, o Juliano e o Douglas lá no Parque das Nações, Deus, e a gente fez um culto só a gente, Pai. E ver o quanto a igreja tem crescido desde então, Pai. O Senhor nos permitindo ter um lugar, Deus. Talvez se a gente tivesse um lugar naquela hora, a gente estaria muito orgulhoso, Pai. Mas o Senhor permitiu que tivéssemos um lugar hoje, agora, Pai. Porque o Senhor confia na gente, Deus. E nós confiamos no Senhor, Pai. Então oro pela pregação de agora. Me inspire, Deus, que estou Espírito Santo, Deus. Sim. Por favor, para que eu possa pregar a Tua palavra, que eu me diminua, Deus, para que a Tua Bíblia possa falar hoje, Deus. Sim. E em nome de Jesus que eu oro por isso. Amém. Amém. Irmãos, quando nós não nos aparentamos ser fracos, nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos a perfeição de Deus. Exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas tem um time de futebol que eu gosto muito, uma equipe de futebol, aqui em Portugal se fala equipe, Exato. que se chama Manchester United. Uau. Equipa. Yeah. Equipa de futebol. E no futebol sempre tem aquelas pessoas que são famosas no futebol, aqueles jogadores que você já sabe de cabeça, não? Sim. Ou se você perguntar para alguém que nem sabe muito de futebol, como por exemplo a Ana, ela vai conhecer o Cristiano Ronaldo, Sim. ela vai conhecer o Messi. São jogadores famosos, são jogadores com muita mídia, mas sempre tem aquele cara que é o underdog. Sempre tem aquele cara que é o improvável, Yeah. que chega, faz acontecer e ninguém mais fala nele. Quando eu morava lá em Londres com a Ana, eu torcia para a equipa de futebol Manchester United. Eu amo o Manchester United, por eu gostar muito do Cristiano Ronaldo. Não? E quando você pensa em Manchester United, quais são os jogadores que você pensa? Acho que ninguém conhece Eu aqui. não peguei. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, que é um jogador português e muito bom, não? Se você pegar um pouco de antes, quando eu penso em Manchester United, eu já penso no Rooney. Né? Eu já penso no Cristiano Ronaldo, que foi a equipa que o Cristiano Ronaldo basicamente foi o Haaland. Não? Haaland é do Manchester City, né? Acho que é do Manchester City. Mas no Manchester United você pensa naquele Bobby Charlton, né? Que é o Ender que vive falando dele. Quando você pensa em Manchester United, você pensa nesses nomes, no David Beckham. Mas se você for ver na história do Manchester United ele ganhou uma Champions League, que é o campeonato de toda a Europa aqui, em 1999.
E nessa Champions League, o Manchester United estava jogando contra o Bayern e o Bayern fez 1-0 no Manchester United. No segundo tempo, o Manchester United virou com um gol de um cara chamado Ole Gunnar. Quem conhece Ole Gunnar aqui? Não. Ninguém conhece Ole Gunnar. Mas muitos têm muita convicção e muito orgulho de que o Manchester United ganhou em 1999 a Champions League. Mas quase ninguém conhece o Ole Gunnar. Por quê? Porque ele foi alguém que esteve lá pela causa de ganhar. Não pelo brilho Exato. de ser a estrela. Esses jogadores são jogadores que inspiram muita gente. O cristianismo não é para você ser um Cristiano Ronaldo. Yeah. Que você quer que as pessoas olhem para você e é tudo sobre você e eu sou o missionário. Eu sou a pessoa... Não é para ser um Cristiano. O cristianismo é para você ser um Ole Gunnar. É para que ninguém saiba de você, mas as pessoas saibam do cristianismo. Amém? Exato. Isso é o cristianismo. Olha em João 3, versículo 30. Vamos lá, irmão. Muito bom. Quando sou fraco, sou forte. Amém. João 3,30. A Bíblia diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. No cristianismo, queremos às vezes atenção pra gente. Mas quanto menos você é mencionado, mais o cristianismo avança. Quanto é menos sobre você e mais sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, mais o cristianismo avança. Primeiro ponto, irmãos, diminua para que ele cresça. Muito bom. Diminua para que ele cresça. Quando você der boas notícias, não diga, eu convidei essa pessoa e eu vou desafiar a pessoa a ser uma discípula e eu vou ver ela crescer. Não, Deus vai fazer essa pessoa crescer. Sim, Amém? exato. A Bíblia desafia alguém a ser discípulo, não a gente. A Bíblia desafia alguém. Por quê? Diminua para que ele cresça. Muito bom. Quando você pensa que tem um casamento perfeito e você não precisa de nenhuma ajuda de ninguém aqui, Ei. o que é óbvio que é mentira. Ok. Vamos lá, irmão. Você precisa se diminuir para que Deus cresça. Amém. Sim. Se aparentar fraco para receber ajuda e Deus crescer em você. Amém? Exato. Ou quando você acha que já sabe o que tem que fazer e se sente superior às outras pessoas, precisamos diminuir para que ele cresça. Amém. Quando um dia a Igreja Cristã Internacional de Lisboa chegar a 30 discípulos no final do ano que vem, e você pensar, nossa, se não fosse por mim a igreja não chegaria ali. Não! Precisamos nos diminuir para que a igreja Amém. cresça, amém? Amém. Tomara que os discípulos, os 30 discípulos, eles nem lembrem da gente aqui hoje, Amém. amém? Exato. Mas eles saibam que vieram homens e mulheres com força proclamar o reino de Deus aqui. Não que Amém. nossos nomes serão mencionados, mas eles vão fazer parte de uma igreja forte, amém? Amém. Exato. Porque é sobre Cristo e não sobre nós. Exato. Se você estiver aqui em Portugal apenas para ter um título de missionário e poder acrescentar algo no seu currículo espiritual que não existe, lembre-se disso. Não é sobre nós, é sobre Deus. Amém, irmão. 2 Coríntios 13, versículo 4. Vamos lá, Lucas. Muito bom, irmão. Vamos, Lucas. Prega. Segundo Coríntios 13, 4, a Bíblia diz: pois na verdade foi crucificado em fraqueza. Olha que interessante. Mas vive pelo poder de Deus. Uau. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Um dos motivos pelos quais você sabe que você tem sido alguém fraco, num bom sentido, é quando você serve as outras pessoas. Quando você considera as pessoas superiores a você mesmo. Se Jesus foi crucificado em sua fraqueza, quem somos nós para não termos fraquezas? Uau, muito bom. Quem somos nós para tentarmos aparentar ser aquela pessoa forte e inabalável o tempo todo? Não. Cada um de nós aqui, irmãos, somos fracos. Nessa semana eu fui fraco. Nessa semana eu fiquei doente. E para um homem, quando o homem fica doente, geralmente o homem ele quer ser orgulhoso e quer negar que ele está doente. E foi isso que aconteceu comigo. Não, eu comecei a tossir, eu comecei a ficar com falta de ar, foi terrível, né? Mas o que aconteceu comigo é que nos 2 primeiros dias com isso, a Ana falando, Lucas, descansa, fica em casa. Eu falei, não, mas eu não estou doente.
eu sou alguém forte. Não, eu não preciso descansar. Eu sou uma máquina. Porque eu me considerei alguém forte quando eu estava fraco. Não. Mas quando eu já não dava mais, irmãos, para sair de casa, e eu vou ficar em casa, Ana, lidera o bate-papo hoje, faz um bate-papo feminino, Deus abençoou. E o bate-papo feminino lá na Universidade de Lisboa teve 3 visitantes, que a Ana fez. Eu não estava lá, porque eu estava fraco em casa, mas quando eu sou fraco, Deus é forte, amém? Amém. Quando você é fraco, Muito bom, Deus irmão. é forte. Boa. Amém. Todos nós, irmãos, somos fracos aqui. Todos. Ninguém é forte aqui. Amém? Todos somos fracos. A única diferença que existe aqui entre nós é que uns admitem ser fracos e outros não admitem ser fracos. Uau. Outros admitem ser fortes. Olha lá em Gênesis 3, versículo 10. Vamos lá, irmão. Gênesis 3, versículo 10. A Bíblia diz: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual ele proibia comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Bom, aqui todos nós conhecemos essa história de Adão e Eva. Não? Que Adão e Eva comem do fruto proibido. Agora, qual é a reação de Adão? A reação de Adão é uma reação orgulhosa. Olha, a culpa não é minha. Eu sei que o que a gente fez foi errado, eu entendo isso. O Adão entendia isso. Mas a culpa não é minha, a culpa é da Eva. Não. E qual é a reação da Eva? A reação da Eva é: nossa, mas será que isso mesmo foi errado? Porque ela diz aqui: eu me enganei. A serpente me enganou. Quando alguém está enganado, a pessoa não sabe o que é errado e o que é certo. Não. Tanto que, se você for ler nos versículos anteriores, a serpente faz um jogo de palavras ali e conta meias verdades para Eva aqui. E a mulher, ela se engana. Irmãos, isso é muito comum em nós homens e mulheres. Homens são orgulhosos e mulheres se enganam facilmente. Isso faz parte da nossa natureza humana. O homem, quando ele está fraco, ele não quer admitir que ele está fraco. Ele não quer ter a culpa nele, ele quer se aparentar alguém forte. Já a mulher, ela se engana e ela acha que ela é forte. Às vezes a Ana, ela tem umas atitudes comigo. Às vezes ela acha: não, mas eu sou mais inteligente que você. Ela não fala isso, mas ela às vezes pensa isso. E ela não é. Nós somos inteligentes, amém? Por quê? Porque a mulher, ela se engana facilmente. E o homem, ele é alguém orgulhoso, naturalmente, amém? Quando os meus discipuladores querem saber como eu estou, por exemplo, às vezes eu sei que eu não estou bem, mas eu faço de tudo para aparentar que eu estou bem. Eu cometi alguns pecados na semana, né, tudo mais, mas... E meus discipuladores: e como que você está nessa área? Ah, mas está tudo bem, está tudo ótimo. Não, eu estou brilhando aqui como uma estrela. Por quê? Porque nós homens somos orgulhosos. Não. Já com a Ana às vezes ela se engana um pouco. Não, e acha que as coisas estão bem, ou as coisas estão mal, mas na verdade as coisas estão bem. Não, e a gente precisa de discipulado, amém? Sim, exato. Qual é o ponto, irmãos? O grande pecado do homem é o orgulho e da mulher é o engano. Esse é o ponto. Ser fraco nos deixa mais humildes. Ser fraco nos dá mais amigos. Ninguém quer ser amigo de um cara orgulhoso. Não. É muito chato você estar do lado de alguém que é uma pessoa perfeita. Entende? A pessoa não se relate to you, né? Não se identifica com você. Não. Ser fraco, irmãos, nos faz entender melhor a graça de Deus. Exato. Eu tenho uma pergunta para todos nós aqui. Vocês querem ser fracos? Vamos, Sim, irmão. sim. Bora. Sim. Ou vocês querem continuar aparentando ser forte? Não. Ou até se enganar achando que é forte? Se você quiser ser fraco, eu quero dar um desafio para nós aqui. Lutarmos pelo discipulado. É um mandamento bíblico termos discipulado em nossas vidas. Sim. Porque sem discipulado, nós vamos nos enganar que somos fortes, ou vamos achar realmente que somos fortes. Precisamos lutar pelo discipulado.
não precisamos ligar para o discipulado e não achar que tudo está bem nas nossas vidas, amém? Qual é o meu desafio prático para a gente aqui hoje? A gente correr atrás do nosso discipulador. E sendo bem sincero com vocês, essa semana eu não tive tempo de discipulado com o meu discipulador. Nem eu, nem a minha esposa. Então, qual que é a minha prática depois desse culto aqui hoje? Enviar uma mensagem para o meu discipulador, amém? Amém. Para poder marcar um tempo com ele na semana que vem. Às vezes nós esperamos que o nosso discipulador corra atrás da gente, mas nós precisamos correr atrás do nosso discipulador, amém? Corra atrás de quem te discipula e seja vulnerável. Abra o seu coração para quem te discipula. Expressa realmente quem você é e não crie uma imagem para que o seu discipulador ou a sua discipuladora ache que você está voando nas alturas, porque ninguém está voando nas alturas, amém? Olha lá em 1 João capítulo 1. Vamos lá, irmão. Só para terminarmos aqui. Vamos. 1 João capítulo 1. Vamos, Lucas. Vamos lá, irmão. Orar. Versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, essa é uma tentação, irmãos, para mim também. De no nosso tempo de discipulado, eu queria aparentar alguém forte. Às vezes eu nem quero correr atrás do meu discipulador. Mas, irmãos, eu quero animar todos nós aqui a corrermos atrás do nosso discipulador, amém? Amém. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo Vamos lá, 4. Lucas. 2 Coríntios 13, 4. Vamos lá, irmão. A Bíblia diz: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Segundo ponto, irmãos, sirva e considere os outros como superior. Aqui, o único desejo de Paulo era servir as outras pessoas. Aqui, muitos de nós aqui, a maioria não somos portugueses. Aqui temos, talvez, 4 pessoas portuguesas aqui entre a gente. E agora eu quero falar para você que não é português. Que eu quero falar para mim também isso. Nós viemos aqui a Portugal servir os portugueses. Não ser servidos pelos portugueses. Nós não viemos aqui em Portugal para fazer o dinheiro e apenas pegar dos portugueses. Nós viemos em Portugal para dar aos portugueses. Amém. Para servir os portugueses. Se você veio aqui para competir com os portugueses e você se acha superior a eles e quer apenas andar com pessoas da sua nacionalidade, então você veio aqui com o coração errado. Nós viemos aqui ganhar os portugueses. Olha lá em Filipenses 2, versículo 3. Muito bom, irmão. Vamos lá. Muito bom. Filipenses 2, versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Irmãos, eu quero considerar a cultura portuguesa superior à minha cultura brasileira. Por quê? Porque eu quero ganhar os portugueses. Eu quero aprender o sotaque português. Eu quero aprender a história de Portugal, a música, a comida portuguesa. Eu quero considerar os portugueses maiores e melhores. Por quê? Porque eu quero ganhá-los para Cristo. É por esse motivo. Um missionário que considera a sua cultura melhor do que a do seu povo não é um missionário de verdade. A definição de missionário é essa. É você ir numa missão para ganhar as almas daquele país. E para a gente poder ganhar eles, a gente precisa se parecer com eles, amém? Amém. Eu lembro quando aqui tem eu e o Danilo, nós fomos missionários lá no Peru. Sim. Primeiro foi o Danilo para lá, ajudar a implantar a igreja. O Danilo voltou para São Paulo. E aí depois eu fui lá para o Peru continuar o trabalho que o Danilo começou lá. E o que aconteceu é que eu queria ser mais peruano do que eu sou brasileiro. Então eu aprendi a falar espanhol com sotaque peruano. Eu achava que o sotaque peruano em espanhol é o melhor sotaque espanhol de todos. E eu lembro de um jogo de futebol, Brasil e Peru. E eu sou alguém, irmãos, que ama muito futebol. E nesse jogo, meu coração estava totalmente voltado ao Brasil.
Eu queria que o Brasil... E eu lembro que a gente organizou e todos os peruanos da igreja, junto comigo, a gente assistiu esse jogo do Brasil e Peru. Mas eu tomei uma decisão de torcer pro Peru nesse jogo. E eu lembro que o Brasil ganhou de 4-0 do Peru. E meu coração... Mas no começo, eu tava muito sem o Brasil. No primeiro gol do Brasil, eu já... Amém. Que triste, não, que o Brasil fez gol, não. Mas no último gol do Brasil, eu já estava sofrendo com os peruanos. Eu consegui mudar o meu coração para ficar mais triste que o Brasil estava perdendo um jogo de futebol do que um peruano. Ou seja, precisamos conquistar os portugueses. Agora, os portugueses também não são muito bons no futebol, amém? Mas eu quero saber a história do futebol. Eu quero ter um time de futebol, uma equipa de futebol aqui, amém? Eu tenho escutado muitas reclamações sobre os portugueses, mas a gente precisa parar com isso. Se continuarmos com esse coração, a gente vai ter mais uma igreja brasileira no nosso movimento de igrejas. E os portugueses nunca terão a chance de serem evangelizados. Vamos lá, irmão. 1 Coríntios 9, versículo 20. Vamos lá, Lucas. 1 Coríntios 9, 20. Olha como isso é bíblico. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para já os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me forte. Tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me forte, tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Irmãos, precisamos ser um português lisboeta para ganhar os portugueses, amém? Amém. Com quem você tem compartilhado a sua fé? Com quem te faz sentir mais confortável? Ou com as pessoas com as quais nós viemos com a missão de salvar? Amém. São essas pessoas que a gente vai alcançar, amém? Claro, se brasileiros vêm para a igreja também, amém? Amém. Os africanos também, os asiáticos também. Sim. Mas temos um foco aqui, assim como Jesus veio para os judeus. E ao caminho ele parou para alguns gentios, amém? Como o centurião, por exemplo. Mas Jesus tinha um foco com os judeus. Sim. Paulo tinha um foco para os gentios. Pedro tinha um foco com os judeus, assim como Tiago. Nós temos foco com os portugueses, amém? Amém. Terceiro e último ponto. Deus prefere os improváveis. Muito bom. Deus prefere os improváveis. Deus poderia escolher os mais talentosos. Mas na Bíblia nós vemos sempre que Deus escolhe os improváveis. Uau. Moisés, que não sabia falar, Deus escolheu ele para falar com Faraó. Amém. Sara, que não poderia ter filhos, Deus escolheu ela para dar basicamente a origem do povo de Deus. Gideão, que era o mais fraco da sua tribo, Deus escolheu ele para ser o guerreiro e libertar o povo de Israel. Os próprios discípulos de Jesus, a Bíblia diz que eles eram homens ordinários, mas que causaram um grande impacto. Olha lá em Deuteronômio 7 para a gente poder terminar. Vamos lá, irmão. Muito bom. Deuteronômio 7, versículo 6. Vamos. Vamos lá, irmão. Que bom. Você pode estar pensando, por que Deus me escolheu para estar aqui em Portugal? Deus poderia ter escolhido um cara que se parece com português, que fala com português e que é um português para estar pregando aqui, amém? Exato. Mas Deus preferiu escolher alguém meio que improvável para poder estar aqui pregando a palavra de Deus, Sim. amém? Por que será? Olha em Deuteronômio 7, versículo 6. A Bíblia diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do julgamento que fez aos seus antepassados. Por isso, eles o tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amém? Deus, a Bíblia diz, escolheu o povo de Israel, ainda que eles não eram os mais numerosos. Deus poderia ter escolhido uma igreja muito mais numerosa aqui, cheia de portugueses e com tudo, mas Deus escolheu exatamente você para evangelizar Portugal. Amém.
Porque ele sabia que nós seríamos improváveis. Quanto mais improvável, mais as pessoas glorificam a Deus. Se fosse talvez alguém super talentoso aqui, realmente um português aqui pregando, e a igreja crescesse, talvez as outras pessoas pensassem, nossa, mas é claro que cresceu. Né? Foi um português, foi um nacional lá pregar a palavra, não? Mas quando é alguém que não é muito improvável, e a igreja cresce, as pessoas falam, uau, não foi por causa dessa pessoa, foi por causa de Deus, amém? Vamos lá, irmão. Porque Deus escolhe os improváveis. Exato. Ele prefere os improváveis. Sim. Ele prefere os improváveis. Amém. Deus escolheu o povo judeu para que seu poder se tornasse claro. Deus escolheu o povo fraco e sem números para que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Amém? Amém. Eu quero dar um aviso para todos nós aqui. Avisa. No culto que vem, eu queria que todos nós aqui tivéssemos no culto que vem com um único lema aqui. Eu e mais um. Calma. Eu e mais um. No culto que vem, Vamos. o tema do culto vai ser eu e mais um. Amém? Sim. Por que eu e mais um? Porque no culto que vem eu quero que cada um de nós aqui, para que cada um de nós trouxesse um visitante. Amém. Amém? Eu Amém. e mais um. Ok. E o nosso desafio é termos 2 visitantes confirmados no culto que vem. Por que 2? Porque senão seria eu e mais 2. Mas porque quando você tem 2 confirmados, apenas um vem. Esse é mais ou menos o que acontece. Né? Então vamos eu e mais um pro culto que vem, amém? Sim. Eu e mais um. Quando você estiver sozinho na rua, sem muita fé, mas você compartilha a sua fé, Deus faz o improvável acontecer. Amém. Por quê? Porque Ele quer ser glorificado. Exato. Quando você chega tarde do trabalho e no dia seguinte fica um pouco desanimado de ter seu tempo com Deus, tem que acordar cedo, mas você mesmo assim tem o seu tempo com Deus, o improvável acontece em nós. Todas as probabilidades Boa, irmão. indicariam que você não tivesse tempo com Deus, mas você Sim. tem o seu tempo com Deus. O improvável acontece. Oh. Porque Deus é glorificado. Amém. Em uma igreja que não estava nem nos planos do nosso movimento de ser implantada esse ano. Exato. Não estava nos planos de ser implantada essa igreja. Mas Deus fez isso porque Deus ama os improváveis. Amém. Uma igreja com 30 discípulos totalmente comprometidos até o fim do ano Sim. que vem, amém? Amém. E as pessoas vão ficar surpresas, não com o nosso talento que fez a igreja crescer, mas com o fato de que Deus fez o improvável e para Ele já todas as glórias. Amém. Amém.